Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Docker na prática e hoje no segundo encontro a gente vai criar containers baixando uma imagem pronta lá da lojinha do Docker Hub, conhecido também tecnicamente como Registry, onde que a gente vai baixar a imagem pronta, executar ela e criar o container. Para isso existe um comando específico. Esse comando ele é bem simples, ele se compõe de docker run-dti, o nome dessa imagem. Opcionalmente, a gente pode colocar 2 pontos seguido da versão dessa imagem. Se a gente não colocar isso e deixar oculto, ele vai entender como sendo a última versão estável publicada dessa imagem para a gente baixar ela e construir o container. Esse comando ele baixa a imagem, se ela não existir na nossa máquina local, ela baixa a imagem desse registry da lojinha do Docker Hub e executa o container. Se a imagem já está na nossa máquina, ele simplesmente identifica a imagem e executa o container. Então a gente vai fazer alguns testes, tá? Só que eu quero te dizer o seguinte, que esse comando ele é simples. Eu vou trazer aqui o nosso bloco de notas. Esse comando ele é simples, tá? Mas ele se compõe de algumas informações interessantes. Esse comando ele se chama docker run-dti, o nome da imagem, né? Imagem. Mas a gente consegue fazer uma analogia aqui, que esse comando ele é basicamente como aqueles açaís, que a gente compra o açaí, só o açaí, e a gente consegue ir colocando complementos nesse açaí. Digamos que esse comando docker run seja o açaí, e a gente consegue ir colocando muitos complementos. A gente consegue turbinar esse comando com muitos complementos. A gente vai ver os principais utilizados na prática no encontro de hoje. Então a gente consegue colocar opcionalmente 2 pontos, a versão. Quando a gente não informar a versão, tá? Dessa forma, ele vai entender que a gente está fazendo isso aqui, colocando o latest, que é a última versão estável dessa imagem publicada lá na lojinha, no Docker Hub, no Registry. Então a gente consegue fazer também algumas complementações a esse comando. O principal deles é colocar depois do "-dti" o "-name" e nomear esse container que a gente vai criar a partir dessa imagem. Então a gente, quando executar, quando querer fazer uma gestão desse container, a gente não precisa, como no encontro passado, chamar o ID dele. A gente chama o nome dele, o name. Então o comando ficaria docker run-dti -- o nome do container, seguido da imagem e da versão opcional. A gente também consegue colocar o "-z" de environment, que são variáveis de ambiente, e definir variáveis. Como, por exemplo, você quer criar um container a partir de uma imagem que seja de um banco de dados. Então, geralmente, você precisa, para entrar num banco de dados, acessar um serviço de banco de dados, ter um login. Por exemplo, usuário, senha. Senha não é tão interessante, mas principalmente o usuário, tá? A senha você coloca uma variável referenciada de outro lugar, não o valor direto. Mas aí você tem que fazer isso através da flag, do parâmetro "-e", de environment, variável de ambiente, onde que a gente coloca o nome da variável em maiúscula, seguido do igual o valor da variável. Uma variável ou muitas, tá? A gente pode separar, então, bdname espaço igual a banco de dados, então o nome da variável bdname é banco de dados. Poderia ser espaço bd_pass, que seria o password, a senha, tá? Então a gente consegue complementar, inclusive eu coloquei aqui com "-name". Então você vê que o nosso, entre aspas, açaí, o nosso comando lá, base, docker run-dti, nome da imagem, ele vai ficando cada vez maior, ele vai ficando cada vez mais complementado com informações extras. Outro complemento muito importante é o "-p", de port, que são portas lógicas que a gente abre e referencia, onde que a gente coloca da seguinte forma: "-p", o número da porta da nossa máquina, que é o host Docker, da nossa máquina que tem o Docker que está gerenciando os containers, 2 pontos, o número da porta do container que a gente quer sincronizar. Então, quando a gente define isso, como aqui nesse último slide, né, nessa última frase do slide, a gente está definindo que esse container ele tem nome, tem variável de ambiente e tem as portas 8080 da nossa máquina, do host Docker, está se comunicando com a porta 80 do container.
quando a gente quer acessar esse container de fora, quando a gente está na nossa máquina do lado de fora do container, a gente precisa acessar a porta 8080, tá? Quando a gente está lá dentro do container, a gente vai ter que, nesse caso, acessar pela porta 80. Tecnicamente falando, a porta 8080 de fora está fazendo só o acesso direto a essa porta 80 de dentro. Então, de fora a gente precisa trocar o número da porta para 8080, mas na verdade todas elas estão acessando a 80, que de dentro a gente consegue acessar diretamente. De fora a gente tem que colocar outra, portanto a 8080. A gente também pode colocar rede, tá? Complementando com menos network, espaço, o nome da rede. A gente pode criar mecanismos de rede que a gente vai ver também ao longo dos nossos encontros. A gente também pode criar uma pasta para guardar dados, que é o volume. Então a gente coloca o "-v". Aí nesse "-v" a gente tem que também pensar igual o conceito da porta que a gente falou. Então, "-v" espaço, o caminho absoluto, ou seja, o diretório, o local da pasta da nossa máquina física, que vai ser sincronizada em tempo real, com o local da pasta que armazena volumes do container. Vou repetir. O local da pasta da máquina física, do host Docker, o local da pasta que armazena dados dentro do container. O que acontece? Quando a gente define isso, tudo que a gente fazer lá fora do container, nessa pasta sincronizada, vai ser modificado automaticamente nessa outra pasta dentro do container. E o inverso é a mesma coisa. Tudo que a gente fazer dentro dessa pasta do container vai ser automaticamente sincronizado e modificado do lado de fora nessa pasta na nossa máquina. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu quero salvar os arquivos de banco de dados do container nessa pasta de volume, sincronizada com uma pasta lá da minha máquina do lado de fora. Então, tudo que entra na pasta, tudo que entra, sai, é modificado nessa pasta desse container lá dentro, tá, do container, vai aparecer do lado de fora. Então, não precisa entrar no container e acessar essa pasta que armazena dados. Eu só vou nessa pasta lá do lado de fora, que ela está sincronizada com a pasta de dentro do container. Interessante, né? Isso a gente chama de volume compartilhado no caso. A gente também pode limitar hardware, tá? Não é tão comum, mas em cenários mais avançados existe. Para a gente colocar limite de memória, a gente coloca "-m", o número de memória com um M minúsculo no final, limitando a quantidade de memória que esse container pode gastar, e também o limite de processamento, a quantidade de CPUs, tá? Então a gente coloca menos CPUs no plural, igual a, entre aspas duplas, a quantidade aí de CPUs que a gente quer utilizar, tá? É número decimal, então de uma casa decimal. Vamos testar na prática? Então, o que a gente acontece aqui? Eu estou com o WSL do Ubuntu executando no Windows 10. No encontro passado, a gente simplesmente desligou, tá, a nossa máquina. Para a gente mostrar todos os containers, inclusive os que estão executando e os que não estão executando, a gente coloca o comando docker ps para mostrar os containers executando e o "-a para mostrar todos os containers, inclusive os excited, que não estão executando. Ou seja, esse nosso container que a gente criou e acessou no encontro passado, que era o container de Debian, que não tem um nome definido, ele tem um nome próprio criado aleatoriamente pelo Docker, ele, quando a gente desligou a nossa máquina, ele foi desligado também. Então ele está desligado. A gente precisa ligar esse container. Como é que a gente faz para gerenciar um container, tá? A gente pode usar os comandos start para startar, para iniciar, tá? Stop para desligar. Se a gente quer reiniciar o container, restart. E se a gente quer remover, rm. Tá? Você pode anotar aí esses comandos. Mas a gente só consegue remover containers parados. Se a gente quiser remover o container, a gente que está em execução, que não é recomendado, a gente tem que colocar o "-f". "-f" de force, para remover forçadamente.
seguido do ID do container ou do nome dele, tá? Então vamos iniciar aqui o nosso container. Como a gente não definiu um nome próprio, eu vou pegar o ID dele, a gente vai iniciar docker ps-a, agora sim, o nosso container está up, ou seja, a gente já conseguiu iniciar ele. A gente também consegue parar ele, stop. Tá? Antes disso, eu quero mostrar o comando docker inspect, tá? Para a gente inspecionar dados desse container. Tá? Também tem para a gente ver dados, deixa eu trazer aqui, ó, docker spec, tem o docker log para mostrar os logs desse container, tá? A gente consegue fazer dessa forma. Tem o docker top para mostrar os processos. Top é de table of processes, que são os processos executando desse container. Tem vários dados que a gente consegue verificar. O mais encontrado é o inspec, tá? Inspec para ver dados específicos da estrutura desse container, não do estado dos dados que tem dentro dele, não. É para a gente ver metadados desse container, tá bom? Tá, todos os conceitos da característica de arquitetura desse container que foi montado a partir da imagem que a gente fez no encontro passado. Clear ou Ctrl L para limpar aqui o shell, tá? Interessante, agora a gente vai usar o comando docker run com complementos para criar containers um pouco mais específicos, tá? Com um pouco mais de informações. Eu vou parar o container que a gente criou no encontro passado, então com o comando docker stop. Ele demora um pouquinho para parar, tá? Se a gente quer remover ele, depois de parar ele, stop, a gente coloca docker rm, o ID ou o nome desse container, aí sim ele vai ser removido. Agora ele está excited. Se a gente colocar só PS, não vai aparecer, porque é só os containers em execução. Por isso que eu sempre coloco docker ps-a, que daí mostra todos, inclusive os que não estão sendo executados no momento. Eu trouxe dois exemplos para nós, tá? Com relação ao comando docker run. Docker run -dti, o container a gente vai trazer de Alpine Linux e a gente vai trazer não a última versão, a gente vai trazer uma versão específica, que é a 3.18, através do comando sh para a gente acessar ele depois com o comando docker exec, que é o que a gente vai fazer. Só que aqui a gente colocou alguns complementos, tá? Esses complementos a gente tanto faz a ordem deles, mas a gente sempre tem que colocar depois do DTI e antes da imagem, tá? Porque tudo que está depois da imagem é considerado comandos. E tudo que estiver aqui no meio é considerado parâmetros complementos do comando docker run, que é o que a gente está vendo hoje. Então a gente está colocando basicamente 3 complementos. O primeiro deles é um nome para esse container, para a gente não precisar ficar referenciando ele pelo ID. A gente colocou o nome dele de meu container Alpine. A gente colocou uma variável de ambiente, que a gente só definiu ela para definir, só para a gente mostrar como é, que é uma environment chamada de bd _name, que tem o valor SQL Alpine. E a gente mapeou portas lógicas, aonde que a gente definiu na nossa máquina física a porta 8080 vai se comunicar com a porta interna do container 80, tá bom? É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, Ctrl C, do botão direito ou no Linux diretamente Ctrl Shift V, vamos executar. Como eu já tinha executado esse comando antes, eu já tinha baixado a nossa imagem lá da lojinha, então não demorou tanto. A imagem já estava na minha máquina. Então, docker ps-a para a gente ver os containers. Olha só que bacana, agora a gente já tem 2 containers. O do encontro passado, que era o de Debian, e o do encontro de hoje, que está executando, que é o do Alpine. Esse novo container, ele tem nome, ele quebra a linha, tá? Mas ele tem nome, meu container Alpine, então a gente não precisa chamar ele de ID do container sempre. E ele tem portas lógicas dizendo que o localhost da nossa porta 8080 vai se comunicar com a porta lá do container interno 80 através do protocolo TCP. Também tem a imagem do Alpine com versão específica. No encontro passado a gente só criou um Debian, né? No encontro de hoje a gente criou com versão específica com a tag de versão de imagem
3.18 do Alpine. Legal, e como é que a gente entra no nosso container Alpine? Docker exec -ti, o ID do container, ou melhor, nesse caso, a gente tem um nome no container agora. Então, a gente pode chamar ele de meu container. Ó, eu dei um tab, ele autocompletou para nós. Que bacana, né? Seguido do comando. Então, o comando a gente não tem o bash, a gente só tem o sh. Pronto, sh. Olha só que legal, a gente entrou no container. Vamos executar o comando de identificação dos dados da distribuição Linux para a gente ver, ó. Saímos do Ubuntu e entramos no container de Alpine Linux. Bom, né? Então, a gente fez isso através dessa questão. Então, a gente tem aí portas sendo referenciadas, nome de container, variáveis de ambiente. Então, a gente colocou vários complementos àquele comando básico de criar a imagem e executar o container, tá? No caso, ao contrário, tá? Executar a imagem e criar o container consequentemente. Então, a gente está fazendo a forma mais fácil. A gente tem a imagem pronta, a gente não criou do zero. No próximo encontro, a gente vai criar do zero a imagem, executar a imagem para criar o container. Tá? Aqui a gente só está pegando a imagem pronta lá do registry, da lojinha, do Docker Hub, executando ela e criando o container. Ctrl D para a gente sair. Tá? Ah, antes disso, vamos entrar de novo. E dentro dele, eu vou chamar o VS Code. Ah, não vai dar. Eu vou ter que fazer isso aqui pelo nosso WSL. Então, code espaço ponto, a gente vai abrir o Visual Studio Code. Tá? Eu vou te mostrar porque depois a gente vai criar nos próximos encontros alguns dados que demandam um editor de texto um pouquinho melhor. Então, a gente vai abrir o VS Code por aqui. No Windows, Ctrl aspas simples, a gente abre aqui ou oculta a tela de terminal. No Linux, Ctrl Shift ou Ctrl acento agudo. Ctrl Shift acento agudo ou Ctrl acento agudo para abrir e fechar. Então, eu criei aqui a nossa instância no VS Code. E agora a gente pode entrar nesse nosso container. Docker exec -ti, o nome do container. Dois pontos. Ctrl C, Ctrl V, tá? Na verdade, tem que colocar aqui o comando, né? sh. Pronto. Aqui a gente entrou no container, executando de novo aquele comando, etc. Release. Pronto. A gente entrou. Ctrl D para sair, a gente fez o logout. Aqui a gente pode executar de novo PS. Pronto, a gente tá. Então, eu vou fechar o VS Code aqui, só para te mostrar que a gente consegue acessar o WSL pelo VS Code no Linux nativo, principalmente se você está numa distro com interface gráfica, é só executar code espaço ponto, ele vai abrir. Dentro do container não funciona porque a gente não tem instalado essa configuração dentro do container, não tem problema, tá? E agora a gente vai parar o container, então docker stop, nome do container, me tab, que ele autocompleta, a gente vai parar o container para a gente remover ele, porque a gente vai criar outro também referenciando a porta 8080 e 80 interna do container, e a gente vai ver como isso funciona para a gente acessar o container sem entrar nele. Então, vamos remover aqui, ó, rm, docker ps-a para mostrar todos, e o único que a gente tem é o da aula passada, do encontro passado, que a gente também pode remover. Só que aqui não tem name, tá? Até tem, mas a gente não tinha definido. Vamos colocar um ID aqui, ó. Aí a gente consegue remover, não existe mais containers, tá? Agora, a gente vai criar um container com portas também. Só que lembra que eu te falei no encontro passado que a gente falou que imagens que criam containers, elas têm o conceito de camadas? Geralmente a gente instala a gente cria uma imagem e executa para gerar containers contendo um sistema operacional, sendo ele configurado ou não, por nós, né, ou já configurado previamente. Mas às vezes a gente baixa containers com softwares, só que a gente sabe que o container é uma caixinha isolada que não se comunica com relação a configurações e compatibilidade com o ambiente externo. Então, para esse software que está isolado ali nessa caixinha funcionar, precisa dentro dessa caixinha isolada também ter um sistema que suporte esse software como base para seu funcionamento. Por exemplo, então um container com Apache
consequentemente, ele vai ter um sistema que seja a base para que o Apache funcione dentro dessa caixinha. Ou seja, um container com Apache vem com uma camada de um sistema operacional Debian para suportar o funcionamento compatível desse Apache. A gente vai criar isso a partir de agora com o comando. Eu vou colocar aqui, então, docker run-dti, a gente vai chamar de meu container Apache com a variável de ambiente banco de dados, com a referenciação de portas 8080 da nossa máquina host Docker, conectada com a porta 80 do container em si, a gente vai chamar pelo comando ali do HTTP. Executando o container criado, PS, o container está executando. Legal. Agora a gente pode fazer o seguinte, como a gente consegue acessar esse container de fora? A gente sabe que de fora a nossa porta 8080 vai se comunicar com a porta 80 de dentro do container. Então a gente usa o curl, porque a gente está em interface de linha de comando, tá? A gente pode executar aqui, ó, colar, aí, ó, localhost para acessar o Apache, que é o serviço Apache, na porta que a gente referenciou, 8080. E olha que legal, ele nos trouxe a resposta HTML dizendo, tá funcionando, ok? Que bacana, inclusive a gente pode vir aqui e colocar localhost 8080, que também vai estar funcionando. Por quê? Porque nesse caso o WSL está sincronizado no meu sistema Windows 10. Se você está rodando numa máquina virtual, dificilmente isso vai acontecer, porque a máquina virtual ela é independente do sistema que a gente está usando. É quase como se fosse um container, tá? Porém tem um hypervisor ali, tem algumas outras especificidades, mas a ideia é a mesma, é isolado do sistema físico. O WSL não, então deu essa possibilidade de usar também na interface gráfica a conexão da nossa máquina física host Docker com o nosso container. Antes da gente entrar no container, eu vou te mostrar aqui que dentro da lojinha, do registry, do Docker Hub, existem vários outros containers que a gente não viu no encontro passado e a gente pode procurar por eles. E a maioria deles você pode ver que não são sistemas operacionais e, na verdade, são programas. Por exemplo, o Nginx, que é concorrente, basicamente, do Apache, faz a mesma coisa. Quando a gente baixa o Nginx, a gente também tem que entender que a gente não vai baixar só uma imagem para criar containers com o Nginx dentro. O Nginx precisa de um sistema operacional como base para funcionar. Então, provavelmente existe aí um Debian, existe aí um Alpine, Linux, alguma coisa do tipo. Eu acredito que seja Debian para o seu funcionamento, tá bom? Ok, por último, a gente viu que acessando do lado de fora a porta 8080, a gente se conecta ao serviço do Apache de dentro do container na porta 80. Vamos entrar nesse container para ver se vai funcionar. Ó, docker exec -ti. Esse container tem nome, então meu container Apache, seguido do comando dele, tá? Eu posso executar, acho que é o bash. Fechou, que legal. Fechou no caso que deu certo, tá? Não fechou o container. O bash é a evolução do SH, Burn Again in Shell. Quando o container não tem o bash, geralmente ele tem a sua versão mais antiga, que é o SH, que são os programas para acessar a linha de comando desses containers. Não necessariamente precisa ser bash e SH aqui, pode ser um outro comando que só execute e saia do container a partir do momento que ele foi executado. A gente está dentro do container, vamos fazer a verificação. Aqui, release, tá? A gente está dentro do container. A gente saiu do Ubuntu e entrou no Debian. Inclusive é o Debian 12 com o codinome Bookworm. Nesse Debian tem o Apache funcionando. Porém, eu não tenho o curl instalado para a gente acessar o URL. Porque esse Debian ele vem bem, quase sem nada, tá? Ele só vem com o Apache mesmo para servir como base. Então a gente tem que instalar o Apache. Eu coloquei aqui um comandinho, tá? Para atualizar a lista de repositórios. Instalar o Apache não. E instalar, no caso, o curl. Então apt update concatenado com apt install -y, pronto. Ele vai atualizar a lista de repositórios e instalar o curl. Esse comando aqui não tem nada a ver com a nossa didática, tá? Não se prenda a ele. Eu estou só instalando a ferramentinha porque ela não vem nativamente. Pronto. Agora a gente está dentro do container. Como é que a gente acessa?
http://localhost ou 0.0.0.0.040 na porta. Do lado de fora, a gente acessou pelo 8080, do lado de fora do container. Mas a gente viu que a porta de dentro do container é a porta 80. Portanto, vamos ver, localhost, tá? Eu tenho que só acertar a minha gramática. Agora sim, acessando o localhost na porta 80 de dentro do container, a gente acessou aquele mesmo conteúdo. Tecnicamente falando, lá do lado de fora, a gente está, na verdade, acessando a porta 80 de dentro. Só que a gente não pode acessar pela mesma porta, a gente tem que referenciar uma outra. Portanto, a gente disse que a porta 8080 de fora vai se comunicar com essa de dentro, que vai trazer o resultado do Apache executando. Ctrl D para sair do nosso container, Docker PS-A para verificar os containers que estão executando, Docker stop ID do container ou o nome dele, no caso meu container Apache, eu coloquei top, tá, que é os processos, não, é stop para parar o container, paramos o container, PS-A, ó, excited, agora docker rm, nome do container ou ID, a gente remove o container e pronto, não tem mais nenhum container sendo executado. Ctrl D para a gente sair da sessão, logout no caso. Também pode executar aí o exit, tá? Então a gente viu aqui alguns comandos de gestão dos containers. Esse comando, tanto o docker run quanto o exec, eles têm alguns parâmetros, tá? O que significa cada uma dessas letras? O D, quando a gente executa docker run dti, cada uma dessas letras tem um significado. O D é para executar container em background, que a gente chama de detached, que é o D. O F, quando a gente especifica, é um local do Dockerfile. No próximo encontro, a gente vai criar container do zero. Então, aqueles 3 passos. Criamos o arquivo Dockerfile, executamos. Criou uma imagem. Executa a imagem, criou o container. A gente pode executar o Dockerfile na pasta que a gente está, mas se a gente quiser executar esse arquivo Dockerfile para criar imagens e em seguida containers, esse Dockerfile dentro de outra pasta, a gente tem que especificar qual que é o local. Então a gente coloca -f espaço o local até esse Dockerfile. -t significa tag, que é apelido. Então, por exemplo, uma tag da versão que a gente coloca ali, Alpine, 2 pontos, a versão 3.18, enfim. O I significa iterative, para a gente poder executar comandos dentro do container. E o TTY, teletype, o emulador de terminal. Por isso que a gente coloca docker run dti, o run para baixar a imagem, executar e criar o container, ok? -d para executar em background, em segundo plano, e o TI para a gente conseguir colocar comandos e entrar no container. Então eu já coloco tudo isso junto para simplificar. Docker run -dti, nome da imagem que a gente quer criar o container. Por fim, tem o rm, que é de remove. Ele sobrescreve, o -rm, ele sobrescreve container novo caso já exista, tá bom? -r é para remove. Esse aqui é para sobrescrever um container com um novo, tá? E o -v é para volume, que é para sincronizar pasta, uma pasta de fora com uma pasta de dentro do container, e tudo que é feito em uma dessas pastas se implica na outra. Então, eu criei 2 arquivos na pasta de fora do container, na pasta de dentro, esses 2 arquivos também vão aparecer. Eu entrei no container e modifiquei um desses arquivos, essa modificação vai aparecer em tempo real na pasta de fora. A gente vai fazer isso ao longo dos nossos próximos encontros e vai ser bem interessante. Todos esses comandos, exemplos e também conceitos você consegue encontrar lá no meu site bisocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.